Olá pessoal, então vamos iniciar a nossa aula sobre Gilberto Freire, né? A aula do texto Os anos 1930, Gilberto Freire, o Reelogio da Colonização Portuguesa, né? Do livro do José Carlos Reis, né? As Identidades do Brasil, de Van Hagen a FHC. Então, agora trabalhando um pouco a questão de Gilberto Freire, né? Cabe lembrar que Freire, né, ele vai para os Estados Unidos, né, e lá ele vai ser orientando de Franz Boas. Franz Boas é um antropólogo alemão que se radicou nos Estados Unidos, né, e Freire vai ter essa influência de Franz Boas. Franz Boas é um antropólogo culturalista, né, mas a gente pode dizer também que Boas ele vai viver um momento da antropologia que a antropologia está fazendo uma transição, né, da influência evolucionista para uma perspectiva culturalista, né? Hoje nós costumamos dizer que o objeto de estudo da antropologia, o que é? É a cultura, né? E Freire, né, vai, ter essa influência de Franz Boas, né? Mas para começo de conversa, vamos colocar aqui essa questão, né, o estilo Freire. Então o Gilberto Freire, para além da forma como ele vai pensar uma sociologia para o Brasil, né, para além dessa questão, Freire também vai ter um estilo de escrita muito interessante, né, muito bonita, porque Freire escrevia muito bem. Então o estilo da escrita dele também era, digamos assim, né, muito próxima da literatura, muito envolvente. Então, né, o texto nos traz essa questão, inclusive, porque Freire, além do estilo literário na escrita, Freire também vai, né, sobretudo Casa Grande e Senzala, né, publicado em 1933, ele vai ter, essa obra vai ter uma dimensão internacional, né, inclusive de reconhecimento, como o quê? Como uma interpretação do Brasil. E essa é uma questão que hoje também, cabe lembrar, né, nos faz falta. Ou seja, né, hoje o Brasil ele carece de intérpretes, né, de intérpretes do Brasil. Porque nós vivemos, sobretudo entre a década de 80 e 1990, uma fragmentação muito grande. Então hoje o Brasil, nas ciências humanas, então hoje o Brasil ele carece de intérpretes, né? E Freire era um desses intérpretes, né? Porque nós podemos até colocar na década de 30, 40, são os intérpretes, os grandes intérpretes, né? Gilberto Freire, o Sérgio Buarque de Holanda, com Raízes do Brasil, em 1936, e em 1945, o Caio Prado Júnior, né? A Evolução Política do Brasil. Então são esses intérpretes do Brasil que hoje, né, sentimos falta da presença deles. E o estilo Freire, né, ou seja, a obra Casa Grande e Senzala, ela teve essa dimensão internacional, né? E no trabalho de Freire, né, essa influência de Franz Boas, que Franz Boas tenta fazer essa migração de uma perspectiva evolucionista para uma perspectiva culturalista, mas ao mesmo tempo, né, que ele inclusive, né, negava essa questão do determinismo biológico, do determinismo geográfico e mesmo do evolucionismo, mas ele, né, acabava tendo uma certa influência nesse sentido. Ainda que ele fosse dar ênfase à cultura e até certo ponto, né, na perspectiva histórica de um certo historicismo alemão aí, principalmente de Ranke. Então, é uma condição, né? Essa influência em Gilberto Freire
da presença de Boas, porque nós vamos ver, sim, no trabalho de Freire, uma influência do pensamento, né, determinista, sobretudo evolucionista, e com uma certa dose de eugenismo ali no trabalho de Freire, né? E também outro aspecto importante, né, é esse possível diálogo com a escola dos análises, tá? Até porque, né, o próprio Fernando Brudel foi professor, né, veio para o Brasil, fez a aula inaugural da USP, na USP, então ali começa uma certa influência, ou melhor, né, perdão, um diálogo com essa condição. Por quê? Porque Freire também vai trazer no Casagrande Senzala os aspectos o quê? De uma história do cotidiano, né? Da relação entre a Casa Grande e a Senzala, da relação entre os senhores e escravos, não é? E uma história, sobretudo, das mentalidades no que diz respeito, não é, ao diálogo coletivo, ou melhor, aos comportamentos coletivos, né? Então é essa uma das condições que Freire traz no seu trabalho, e principalmente uma ideia, né, de imaginário social brasileiro, principalmente pautado, lógico, né, no Brasil colonial, mas aí Freire vai trazer essa condição, né? Então uma condição aí de tentar entender uma ideia de realidade aprendida a partir de um imaginário social, dos comportamentos coletivos, né? E quando a gente fala dos comportamentos coletivos, aí a gente sabe que tem a influência de Maurício Robuvac, né, no livro A Memória Coletiva. Então essa condição, né? Então, como o texto coloca para a gente, Gilberto Freire, um né? Um pensamento de Van Hagen, novo ali, conservador e genial. Genial por conta da escrita mesmo de Gilberto Freire. Conservador porque Gilberto Freire vai escrever uma narrativa do Brasil a partir da perspectiva do colonizador, tendo o colonizador como esse ponto de partida, né? É essa ideia, né? Freire, então, ele escreve, como dizia Florestan Fernandes, uma narrativa de Casa Grande e Senzala a partir da perspectiva da Casa Grande e não da perspectiva da Senzala. Então, por isso, um pensamento conservador. Porque, nesse sentido, Freire não desloca muito de Van Hagen, como vimos nas aulas anteriores. Tá? Freire, ele vai dar continuidade ao projeto de Van Hagen, né? Com algumas diferenças ali, mas ainda é essa perspectiva de narrar o Brasil a partir da perspectiva do colonizador português. Ainda que uma das diferenças venha a ser essa condição, que nós vamos ver como o Freire constrói isso, é dessa condição da construção da ideia do Brasil, das três raças, de um Brasil miscigenado, mas Freire vai construir aí uma positivação desse processo, mas sempre, né, com um elogio à colonização portuguesa. Sobretudo, Freire tem um livro que ele publica nos anos 50, que é uma série de conferências dele em Portugal,
exatamente construindo a partir da ideia, né? O livro se chama O Mundo que o Português Inventou. Então, essas perspectivas, né, nós vamos dar sequência na nossa próxima aula, tá? Então, continue acompanhando aqui, acompanhe a próxima aula, um abraço a todos e até mais.